câncer de colo uterino e HPV, papilomavírus humano de alto risco, são sinônimos, né? O causador do câncer é a infecção persistente pelo vírus na mucosa uterina. E a vacina ela veio aí como uma grande arma, como uma grande ferramenta para derrubar esse aumento de infecções e, por consequência, a evolução para essa doença. O HPV é danado, é um vírus danado. Além, né, desse mecanismo de transmissão e essa rejeição da população no uso de preventivos, ele pode infectar uma pessoa e ele tem um estado de latência, ele pode ficar no corpo aí por um tempo indeterminado. A antecipação, né, do grau ou do estágio da endometriose, o tratamento é mais ou menos agressivo, você consegue trazer essa mulher com um estágio quase normal. Tem se provado que esse efeito em cima desses cânceres, através dessas imunoterapias, tem sido eficazes e de excelente resposta do paciente, né? Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Vou conversar aqui com o Dr. Marco Antônio Zonta, que é doutor e pós-doutor em infectologia pela Unifesp e vai falar com a gente sobre câncer de colo de útero. Esse vai ser o nosso assunto com o Dr. Zonta. É um câncer que é muito recorrente, ele tem a mesma importância do câncer de mama em termos de atacar, ou de contaminar, ou de prejudicar, ou de adoecer a população. Como é que é a relação dele com a população em modo geral, enfim. Vou esperar o Dr. Zonta entrar aqui para fazer essas perguntas para ele. Boa tarde, muito obrigada por ter aceito o convite. A gente vai falar de câncer de colo de útero, é isso? Boa tarde, Leda. Obrigado Boa pelo tarde. convite, pelo aceite. É um prazer estar aqui com você. Vamos falar de câncer de colo do útero, uma das doenças que mais atinge mulheres em todo o mundo. Pois é tão predominante quanto o câncer de mama? É tão predominante. É o quarto tipo de câncer que atinge mulheres no mundo todo. O câncer de mama é o primeiro, depois dos tumores de pele vem o câncer de mama, colo retal, pulmão e o câncer de colo uterino ou câncer cervical. E esse câncer, ele pode ser evitado? Porque tem uma vacina, aquela vacina, como é que chama aquela vacina A mesmo? vacina contra o HPV, contra o papilomavírus humano. Pois Uma vacina essa vacina pode ajudar? Pode, ela pelo ajuda menos a muito. moçada que toma vacina pode não vir a ter, né? Exatamente, né? Ela foi criada com objetivo preventivo. Ela já tem aí cerca de 15 anos em atividade. Já temos um relato da Sociedade Americana e da Sociedade Australiana de a efetividade dela nos últimos 10 anos, né? Contra o combate do vírus, que na realidade câncer de colo uterino e HPV, papilomavírus humano de alto risco, são sinônimos, né? O causador do câncer é a infecção persistente pelo vírus na mucosa uterina. E a vacina ela veio aí como uma grande arma, como uma grande ferramenta para derrubar esse aumento de infecções e, por consequência, a evolução para essa doença. E esse câncer é um câncer que tem um índice de fatalidade grande? Ele, em torno de 3 a 5% das mulheres com câncer, com diagnóstico de câncer avançado, vem a evolução a óbito, né? É um câncer que, se rastreado, né, e a gente, até um tempo atrás, e eu venho dessa era, né, da era do Papa Nicolau, era um teste que se fazia de rastreamento de lesões de colo uterino como ferramenta preventiva. Mas, na realidade, o teste de Papa Nicolau, né, o exame de citologia, ele nunca foi preventivo, ele foi um diagnóstico primário, porque aí eu estou buscando lesão e não o agente causal, que é o vírus, né, que é o papilomavírus. Então não É um adianta câncer nada fazer o Papa Nicolau todo ano? Não, adianta sim. Que na realidade, a modalidade de rastreamento vem mudando no mundo, né? Então, nos últimos 15 anos, nos últimos congressos mundiais, tem se observado a tendência em identificar o vírus. Por quê? Porque se você conseguir estancar esta infecção, vamos chamar assim,
ele não vai promover lesões precursoras nem evolução para o câncer. Então, na identificação molecular do vírus, do diagnóstico molecular do vírus, você consegue antecipar o aparecimento de lesões. O Papa Nicolau, para mim, é que nem Fred Mercury, Elvis Presley imortal, né? Mas é uma ferramenta que você identifica a lesão instalada, a doença instalada. E o grande objetivo do rastreamento e prevenção é ela não se instalar, não se manifestar. E Né? para ela não se instalar, só a vacina? A vacina e o cuidado sexual, né? O HPV é um vírus de comportamento sexual, transmissão é uma das maiores IST, se não a primeira e a segunda IST mais prevalente no mundo, e em que o contato faz por contato pele-pele, pele-mucosa e assim por diante. Né? Então, prevenção, contato sexual mais vacina. Até antes da vacina era o uso de preservativo. Né? Então, o preservativo era a melhor ferramenta na contenção da transmissão da doença. Mas as pessoas casadas que não tem mais de um parceiro e tal, elas resistem muito aos preservativos, né? Exatamente. A educação da população aí é fundamental. A orientação de prevenção é fundamental. O HPV é danado, é um vírus danado. Além, né, desse mecanismo de transmissão e essa rejeição da população no uso de preventivos, ele pode infectar uma pessoa e ele tem um estado de latência, ele pode ficar no corpo aí por um tempo indeterminado. A gente tem relatos de persistência e latência viral por mais de 20 anos. E em dado momento da vida dessa mulher, não só da mulher, do homem também, né, ele pode se manifestar, proliferar, integrar a célula e transformar essa célula. Então, ele passa. O homem pode ter o HPV e transmitir para a mulher e vice-versa? E vice-versa. Ele é um vírus de pele e mucosa. O homem ele é muito mais um portador e um transmissor da infecção do que propriamente um albergador do vírus que ele vire uma lesão no pênis masculino. Mas com as variações de comportamento sexual, com homens que fazem sexo com homens, ele é muito prevalente na mucosa perianal. E ele tem uma alta incidência em câncer de mucosa retal. Então, a prevenção ela tem que ser geral. Ela tem que ser não só na transmissão homem e mulher, mas nas diferentes modalidades de comportamento sexual. E o tratamento do câncer de colo de útero evoluiu? Porque o de mama evoluiu. Hoje em dia já se fala que são vários tipos de câncer de mama, cada um tem um tratamento, tem um protocolo, digamos assim, né? Exatamente. No caso do câncer de colo também? Existem alguns protocolos, né? Na realidade, o que se faz muito mais tratamento são das lesões precursoras. O câncer de colo é uma doença de evolução lenta. Ele leva em torno de 10 anos do ponto inicial até a manifestação do câncer. É por isso que Papa Nicolau foi genial. Ele rastreou anualmente essa mulher, porque ele conseguia identificar em determinado teste que ele fazia nessa mulher em que estágio de lesão ela poderia apresentar. E aí tratava essa mulher, a remissão da doença era total, a chance de cura era total. Então, o mais importante aí é a identificação e a prevenção. Por quê? No caso do câncer do colo, a doença instalada, o tratamento já é mais radical. É um tratamento clínico cirúrgico, intervenção direta, invasivo. E nas lesões precursoras, há tratamentos clínicos não tão invasivos quanto na ocorrência do câncer de colo. E a vacina é uma importante ferramenta hoje. Ela foi criada para prevenção, mas já está sendo usada como modelo terapêutico. Então, está se administrando a vacina em mulheres com lesões graves, com alto índice de remissão espontânea, sem nenhum tipo de intervenção clínico-cirúrgica em cima dessa mulher. E, na verdade, quando a pessoa fala assim, eu fiz uma cirurgia e tirei o útero, ela elimina a hipótese do câncer de colo de útero? Do colo uterino, sim. Ela retirou o colo do útero, ela retira o útero como um todo, ou ela retira o colo, o útero mais anexo. Vai depender do grau da lesão, da escolha do médico pelo tratamento e, principalmente, em que estágio essa doença está no seu tempo de evolução. Mas há, sim, uma recomendação, por exemplo,
Porque não tem como prever quem vai ter o câncer de colo de útero, tem? Como tem a É, do câncer de mama, que aquela tem atriz retirou as mamas porque a mãe isso. dela, a tia, a prima, sei lá quem mais, tinha câncer, né? A Como é que eu prevenção esqueci o aí, nome da moça? Angelina Angelina Jolie. Jolie, né? É. Isso. É, foi Ela radical. retirou. Né? Foi radical. Foi É, radical. é, Existe o mesmo procedimento para o câncer de colo de útero? então, para o câncer do colo do útero, a identificação do vírus do alto risco é a melhor maneira de prevenir, associado ao teste de Papa Nicolau e à colposcopia. Então, esta mulher que tem uma vida regrada, que tem é, o costume de visitar o médico para os exames preventivos, para consultas preventivas, a chance de ela vir ter uma lesão de câncer ou uma lesão precursora no colo uterino é muito pequena, né? Então ele vai ter como ser evitado. Então o mecanismo aí é a identificação do vírus, porque a relação é direta nessa doença. Quando eu falo de outras neoplasias do corpo uterino ou de anexos como ovário, nós temos os marcadores moleculares. Hoje é a sensação do momento no mundo e principalmente no Brasil, a identificação de biomarcadores, onde você identifica risco de possíveis doenças, não só câncer, mas doenças em todos os sítios corpóreos, cardíaca, pulmonar, sistema nervoso central e assim por diante. Mas que tipo de exame? Normalmente a gente faz marcadores moleculares específicos para tecido, ou eu consigo mapear o genoma humano através do exoma. É um exame que se faz retirando uma quantidade X de células, coleta super simples, por um raspado de mucosa de bochecha, né? E você sequencia o genoma dessa pessoa, identificando genes, mutações, observando o índice de risco, observando algumas alterações que possam ter nesses genes que te predizem, te dão um valor preditivo a um possível risco de vir a evoluir para uma doença. Nossa, e esse exame é um exame caríssimo? É um exame hoje, né, no Brasil, é um exame caro. Não é um exame barato. Diferente da prevenção do HPV, que é um exame mais barato, né, onde na realidade a acessibilidade é maior do que no teste genético, ele é muito mais caro que um rastreamento mais simples ou a identificação de um biomarcador. A gente Porque acredita que o. no futuro próximo ele possa mais baratear, mas Tomara. como toda nova tecnologia, ela vem É, cara para baratear na é sequência. sempre assim. Mas o Papa Nicolau tem uma vantagem que, assim, você indo regularmente ao ginecologista, os planos de saúde não se recusam a pagar o Papa Nicolau, né? Então, a gente Exato. recolhe o material na consulta com o gineco e o próprio gineco já manda para o laboratório, já vai para ela o resultado e tal, né? Pelo menos tem sido assim na minha vida. Então, Exatamente. Né? Essa é a não é política normal. Né? Essa normal. política Esse exame isso. custa o quê? Tipo US$ 1.000, R$ 3.000? Quanto? Porque o dólar hoje já está Esse 5 e exame, não sei quanto. o exoma completo, né, ele vai custar em torno aí de R$ 10.000 para mais, dependendo do que Uhum. marcador vai se identificar, qual a sequência do genoma que nós vamos identificar. Então, é um exame caro. É um exame Comparado ao caro. do Papa Nicolau, né, que é um exame baratíssimo, né, que custa no privado em torno de R$ 50, R$ 60 e no público R$ 12, é uma diferença absurda. Né? Absurda, Mas ele é absurda. absurdo. E Mas ele será te que dá isso vai levar o infinita. quê? Vai levar 10 anos para ficar barato? Eu acho que é o que a gente está fazendo aqui. É mudança de cultura, de paradigma, de informação, não do treinamento só do público leigo, mas principalmente da classe médica, da classe em saúde, que tem que ver que as tecnologias estão mudando. Hoje se fala muito em medicina personalizada, né? Então, esses testes que eram pedidos em larga escala, eles estão ficando personalizados nessa era genética, nessa era molecular. O Covid foi uma experiência clássica disso e que trouxe à tona, né, toda essa testagem molecular aí, dizer que o teste molecular, sim, ele é acessível e ele tem condições de ser e custar menos, né? Não só para quem faz, mas principalmente para quem paga.
Ah, então existe um teste intermediário Existe teste intermediário. Eu posso entre fazer o Papa teste. Nicolau e o exame de marcadores moleculares completo, existe o intermediário. Existem os exames clínicos, né? Que é a ida ao médico, a colposcopia, que são exames que complementam o diagnóstico do clínico na identificação e no rastreamento do câncer de colo uterino. Mas eu tenho hoje marcadores moleculares específicos para útero, por exemplo, para endométrio, para ovário, que eu consigo ter informações de predição e informações diagnósticas para a identificação de um tipo de doença. E isso vale para endometriose? Quando você falou endométrio, porque Vale a para endometriose é uma endometriose, questão bastante grave também, né? muito Porque grave. atrapalha muito a vida da mulher, né? Exatamente, né? É uma alteração do epitélio interno do corpo uterino que se movimenta, né? Ele acaba saindo do corpo uterino, invadindo até tecidos anexos, como bexiga, intestino. Isso traz transtornos violentos para essa mulher, inclusive infertilidade. Então, Pois é. a identificação, né, do risco ou de possíveis genes que estejam alterados relativos à endometriose, a gente tem a capacidade de identificar. Porque no caso da endometriose, antigamente se dizia que não tinha nenhum tratamento, que na verdade só passava quando a pessoa entrasse na menopausa. Quer É, dizer, o fato de entrevistar pessoas há muitos anos me faz crer que esse tratamento mudou, né? Hoje já exato. não é essa coisa tão fatal, né? Não, ela consegue. A antecipação, né, do grau ou do estágio da endometriose, o tratamento é mais ou menos agressivo, você consegue trazer essa mulher com estágio quase normal. O problema é que a endometriose é um fator hormônio dependente. Nessa vida fértil dessa mulher, ela tem ação desses hormônios em cima do endométrio. Então, eles acabam interferindo também e auxiliando na progressão da doença. Então, a ideia é que se identifique precocemente também através da análise dos genes direcionados ao trato genital inferior feminino. Mas se a gente não, se a mulher não tiver acesso a esses exames, tem algum tem algum sinal assim, tipo cólicas muito fortes, incapacitantes, porque tem gente que tem cólica que não consegue trabalhar, né? Que não consegue Exato. sair de casa e tal. Essas pessoas podem ter endometriose. A gente pode fazer essa afirmativa ou é totalmente louco isso? Pode ser uma suspeita de endometriose. Tem que investigar, tem que procurar um médico, tem que fazer os testes clínicos e laboratoriais de imagem para ver se realmente é um processo de endometriose, se é uma disfunção hormonal ou assim por diante. Tem que E, identificar. e aí isso evitaria a, pelo menos, eu acho que evitaria, eu tenho que saber se evitaria a infertilidade. Exato. Então, o fato da endometriose instalada, ela aumenta a espessura do endométrio e ela acaba obstruindo a entrada da tuba uterina, das trompas uterinas. E aí o espermatozoide não passa. Então, a gente tem que entender, né, em que estágio está, em que ponto clínico, né, tem que entender em que estágio está, em que ponto está, para poder combater isso e fazer com que essa mulher tenha uma vida reprodutiva normal. E essa mulher poderia, por exemplo, ela operando a endometriose, ela poderia engravidar. Ela poderia engravidar. Se fosse E sanado o ela problema poderia dela, sim. recolher os óvulos, mesmo Pode. tendo endometriose? Pode, ela tem o óvulo é produzido no ovário. Então existem técnicas modernas onde você tem acesso, né, aos ovócitos e congela por um longo período de tempo que pode ser usado no futuro aí Sim. para uma fertilização in vitro. Mas aí isso já quebra um pouquinho a infertilidade, né? Porque é um diagnóstico Exatamente. difícil, né, para a mulher, quando ela quer ter filho e ela esbarra na endometriose, uma coisa incapacitante, assim, não é? Deve ser uma É coisa bem verdade. É deprimida, verdade. bem Exatamente. que leva à depressão, aí tem outras consequências também, né? É uma bola de neve, né? Vai somando-se fatores aí que acabam atrapalhando a vida dessa mulher. O câncer de colo de útero, por exemplo, no caso do câncer de mama, às vezes é quimioterapia, às vezes é radioterapia, às vezes é tudo junto, né? Tudo junto e misturado. No câncer de colo de útero também é quimioterapia, radioterapia. Dependendo do estágio dele, sim. Quimioterapia, radioterapia, retirada do órgão, retirada parcial do órgão, retirada do epitélio, vai depender do grau em que a lesão se encontra, né?
Nós temos 3 estágios antes de ser um câncer de colo uterino. São as lesões precursoras, as antigas chamadas displasias e hoje lesões de baixo e de alto grau. Então, dependendo do tipo de alteração que essa mulher tenha no tecido, é indicado um tipo de tratamento. Menos invasivo, mais leve, mais invasivo, mais agressivo, mais pesado. Mas não é um diagnóstico assim fatal, né? Não, Não não. mais, né? Não mais, né? Hoje morre de câncer de colo uterino uma mulher que ou não tem informação absolutamente nenhuma, ou que não tem o cuidado consigo mesmo, né? Que não faça a prevenção e a visita regular ao seu ginecologista. Então, hoje, você tem recursos para antecipar o aparecimento dessa doença, principalmente no seu estágio final. Então, e é uma doença, teoricamente, que te fala a favor, porque é uma doença de evolução lenta, de 10 a 15 anos para ela ser instalada. Então, você tem tempo hábil para identificar ou rastrear, identificar, tratar e curar. Mas é engraçado que há muitas mulheres que têm possibilidade de fazer o. Eu entendo que se você depende do SUS, se você é de uma cidade pequena, às vezes você não tem recurso, tudo isso às vezes é muito complicado. Mas eu me surpreendi quando eu me mudei para São Paulo, porque eu queria achar um ginecologista. E perguntei a várias pessoas, várias mulheres que eu conheci, qual é a sua ginecologia? Eu encontrei várias mulheres com recurso, com informação, e que diziam: ah, eu não vou há tantos anos. Como assim, entendeu? É, é Né? Então, complicado. tem um fator complicado que não é só a mulher mais simples ou mais pobre ou que mora numa cidade com menos recurso que às vezes não faz um acompanhamento anual. Há muitas mulheres com possibilidade de fazer que não fazem. Exato. É uma questão cultural e de educação, né? É, falta informação, né, para a população em geral, seja de maior ou não é que essa informação não chega, essa informação até chega, mas muitas vezes ela é desprezada. E a mulher acaba muitas vezes não indo ao ginecologista, às vezes nem por falta de informação, e sim às vezes por vergonha, falta de costume, afazeres diários que impede que ela agende uma visita ao ginecologista para fazer o acompanhamento. Então, isso tem que ser, uma política pública de saúde. Isso tem que ser incentivado, isso tem que ser mostrado não só para a mulher, e principalmente para o homem, porque se o que a gente está conversando aqui, né, é difícil as mulheres procurarem o ginecologista, homem, então, para fazer prevenção, esquece. Homem só vai ao médico justamente quando ele tem algum sinal e sintoma. É. Né? Ou Então, a na mulher mulher, não. A agenda mulher para já tem ele, esse. né? Ou a mulher agenda para ele e obriga ele aí, é verdade. Mas assim, a mulher ela tem uma cultura, né, que já vem de mãe, de avós, desta frequência em visitar o ginecologista, que é fundamental. Agora, tem que mudar, né? Eu acho que a política pública aí ela tem que ser incisiva e ela tem que trazer, né, o problema, o caminho e a solução. Falando do SUS, nós temos um programa que funciona muito bem, né, que chama Ciscolo Ciscan, que é o rastreamento do câncer de colo uterino e de mama, programa público, onde você faz o teste de Papa Nicolau, mamografia nessas mulheres atendidas pelo SUS. Nas grandes cidades, o grande problema chama-se volume, muita gente. Mas no interior ele funciona bem, né? Ah, Porque a é? acessibilidade é maior, o número de pessoas que buscam esse recurso é maior. Então, recurso nós não temos investimento para aumentar, né, a capacidade de atendimento. É onde vem esse teste molecular. Esse teste molecular, nós lançamos uma modalidade aqui, está no mundo, é publicação mundial, está em voga, que é a autocoleta. Então, hoje a mulher, ela já faz, ou ela pode fazer esse rastreamento, né, essa identificação precoce do vírus, coletando ou comprando um dispositivo para coletar o material em casa, preservar numa solução que vai dentro de um frasco, encaminhar para o laboratório via correio ou via o próprio médico
e ela já tem um diagnóstico que ela puxa, hoje em tempos de tecnologia, na tela do computador, no celular e assim por diante. Essa é a grande explosão, essa é a grande novidade Mas do então, momento. mas esse O teste é um teste muito mais barato que aquele que a gente falou antes. Não, ele é o mesmo valor, porque a metodologia Ah, de tá. diagnóstico é a mesma. O que mudou é a acessibilidade. Então, em vez dela agendar no SUS, ficar na fila, passar para o médico coletar a amostra, ela compra este dispositivo para coleta, faz a coleta em casa, encaminha para o laboratório credenciado para realizar o mesmo teste, a genotipagem. Para o Papa Nicolau não serve, porque o Papa Nicolau eu preciso de regiões do colo uterino onde eu tenho que trazer material. Mas para a genotipagem e a nova política de rastreamento que o mundo está colocando em voga, esse modelo de autocoleta é fundamental. Tem um trabalho que eu gosto muito, um trabalho americano chamado My Body, My Test, que é da Sociedade Americana de Câncer. E ele fez um rastreamento com 540 mulheres por autocoleta. Não só o índice de diagnóstico foi bom, mas o índice de satisfação dessa mulher bateu em 99,8%. Ou seja, quase que 100% das mulheres que realizaram o rastreamento de câncer de colo uterino por esta modalidade estão plenamente satisfeitas. Né? E o recolhimento é o mesmo do Papa Nicolau? É parecido. É um escovado de parede vaginal. O Papa Nicolau eu preciso ir mais fundo, preciso chegar no colo uterino. No colo do Aqui não. útero. Isso. O material que sai do colo do útero pela secreção das glândulas locais, ele me traz essa informação celular e o vírus está dentro, eu preciso da célula e do vírus. E eu consigo, por um escovado, adquirir esse material. Mas aí Isso já resolve precisa do ginecologista, né? Da pessoa, para identificar. Para para identificar. Para achar coletar, não. a região, né? Para o Papa Nicolau, sim. Para achar a região, sim. Para a genotipagem, não. Eu preciso da secreção. E o que é genotipagem que chama? Genotipagem, é o genótipo, o tipo de Genotipagem. vírus que eu procuro, o tipo do DNA do vírus que eu procuro dele dentro da amostra. E ele conclui o que, esse exame? Presença do tipo viral X. O HPV são mais de 200 tipos. Desses 200, 40 tipos infectam o trato geniturinário. Desses 40 tipos, 16 são de alto risco, com potencial enorme para o desenvolvimento de câncer de colo uterino. Esse é o nosso grande alvo hoje. Né? Quem tem um diagnóstico precoce desses tipos virais, principalmente o tipo 16 e 18, que são os mais, vamos chamar assim, agressivos, junto com o 31 e 45, a chance desta mulher se diagnosticada ou identificada este tipo viral precocemente vir a desenvolver câncer de colo uterino é quase nenhuma, ou é próxima de zero. Então, esse 16, 18, 31, 45, que são os complicados? São os grandes vilões. Né? Hoje a literatura mostra que eles são responsáveis por 95% dos casos de câncer de colo uterino. E no caso do câncer está constatado, o protocolo em geral muda, né? Assim, alguma pessoa faz um câncer de mama e faz 10 quimioterapias. A outra pessoa tem um câncer de bexiga, faz 8, depois de uma cirurgia. Isso vai depender muito do grau da lesão. Né? Isso é individual, não dá para a gente arriscar numa entrevista. Só o médico constatando o tipo de câncer e avaliando caso a caso mesmo, né? Tem uma coisa chamada estadio da doença, né? Que é o estágio em que a doença está. Isso é um combinado de testes, né, diagnósticos, desde a biópsia até a imagem, mais o estudo clínico, mais o estudo da peça cirúrgica. O médico vai tomar a decisão de indicar o tratamento quimioterápico em X sessões, em 10 sessões, em 3 sessões, em 20 sessões, vai depender desse combo, né, que vai auxiliar o clínico a fazer o diagnóstico e tomar conduta em cima do tratamento. E os medicamentos para esse tipo de câncer são o tratamento, sei lá, são medicamentos igual ao câncer de mama, igual a outros cânceres, ou tem específicos? Existem tratamentos, dependendo do tipo de câncer hoje, né, você tem um tratamento direcionado e tem se crescido muito, né, uma nova modalidade de tratamento que é a imunoterapia, que é a utilização de medicamentos que estimulam. Na realidade, o câncer é uma doença
que tem um estímulo, né, não só genético, mas também imune. E acredita-se, né, o mundo está acreditando nisso, que esses imunoterápicos têm efeito substancial e tem se mostrado, tem se provado que esse efeito em cima desses cânceres, através dessas imunoterapias, tem sido eficazes e de excelente resposta do paciente, né, minimizando todos aqueles sinais e sintomas que vêm junto com a quimioterapia, né? São mais brandos do que o uso da quimioterapia. Então, hoje, isso é Tipo, o que tem de mais novo no mundo. tipo queda do cabelo, enjoo, Exato, indisposição. exato, exato. Todo tratamento vai trazer algum tipo de alteração, Uhum. né? Mas certamente com menor agressividade em cima desse paciente, dessa pessoa que está submetendo a ele. No meio de tantas notícias, essa é uma, a gente pode chamar de uma quase boa notícia, né? Porque É uma excelente notícia, né? é, Se tem do melhor dos mundos, né? Os diagnósticos precoces, os rastreamentos, as identificações genéticas, né? As alterações do genoma. E hoje, com a farmacogenética, eu consigo identificar que tipo de droga e o quanto dessa droga ela tem de eficácia em cima de um tratamento de um tumor. Então, hoje eu tiro, vamos falar assim, eu tiro 1 quilo de quimioterapia e dou alguns gramas de quimioterapia que são eficazes para aquele tipo de tumor, baseado no estudo de farmacogenética. estamos avançando. Falta muito, mas a gente sente um avanço, né? Ah, assim, falta incentivo e apoio, né? Isso é fundamental. Tem que acreditar que isso funciona porque a ciência tem mostrado que realmente é eficaz todo esse tipo de tratamento e diagnóstico. Como é que seria, para terminar, como é que seria esse apoio? Seria Ah, através de educação sexual, informação, por câncer uma de colo, perna, outra perna, qual seria? câncer de colo uterino, principalmente em educação e informação, né? E lá atrás, né? Porque se eu falar em vacinação, eu digo que eu vacino meninas, a rede pública faz isso, mas eu vacino meninas entre 9 e 11 anos de idade, 2 doses. Na modalidade antiga eram 3 doses, hoje são 2. Está se falando até em dose única, né? Porque a vacina do HPV tem mostrado uma resposta imune bem forte, bem consistente. Então, começa ali, né? Começa no exemplo, na vacinação e na instrução dessa criança, para que ele evolua o seu comportamento sexual com segurança e a educação, né? Trazer para essa pessoa o risco que ela corre se ela não usar medidas preventivas, medidas simples, como camisinha, né? A barreira é uma das melhores, um dos melhores instrumentos de se prevenir o câncer de colo uterino por causa da infecção do HPV. E conscientizar A a vacina população. teve muita resistência, não teve, doutor? Teve, né? Na realidade, Porque no alguém início, divulgou que a vacina prejudicava, que contaminava, não teve uma certa maldade assim nessa, uma teve uma truncagem política nessa contra informação que atrapalhou um isso. pouco, né? Isso. Tiveram alguns casos, né, de efeito adverso da vacina, como qualquer vacina pode acontecer, não é a vacina do HPV, né? Então, qualquer vacina você pode ter efeitos adversos. A resposta à vacina é uma resposta pessoal. Então, eu tomo vacina e não tenho absolutamente nada de sinais e sintomas que eu tomei a vacina. Tem gente que toma a vacina, pode evoluir para o óbito, pode morrer, né? É mesmo? Então, é muito pessoal, né? O que a gente entende? Que ela tem que ser segura. E a vacina da HPV, né, e como a maioria das vacinas que se aplicam, todas, né, na rede, são vacinas seguras, né? Ela Ou não tem nada seja, de experimental. nada de experimental, ela já tá aprovada, ela é FDA approved, ela é Anvisa aprovada. Então, assim, não existe nenhuma contraindicação para se tomar a vacina do HPV. E não é vacinar só a menina, não. Tem que vacinar também o menino, né? Ah, Então, na é? mesma faixa etária, né? De 9 em De diante. 9 a 11, de 9 a 13, o menino, vacinar para prevenir realmente a instalação, a persistência do vírus, né? Doenças, tanto em homens como mulheres HPV dependentes, é a persistência viral. A infecção transitória, o sistema imune elimina. Um contato,
2 contatos, ela vai prevenir. Agora, a persistência, a repetição, a consistência desse vírus na mucosa, que ele vai conseguir integrar a célula e trazer o câncer à tona. Então, falta mesmo informação e divulgação sobre a vacina, né? Exato. Seria um elemento poderoso aí para a diminuição dos números, né? Exatamente. Né? O papel da escola fundamental aí é importantíssimo, né? De conscientizar, de ter uma política de informação da necessidade dessa menina, né? Tomar ou fazer a prevenção do câncer do colo uterino tomando a vacina. A questão é que nessa fase aí de 9 a 11, 9 a 13, já é um povo meio sem vacina, porque quando a criança é pequena, aí você dá aquelas vacinas logo que nasce, né? No primeiro ano de vida, depois com 4 anos, aí depois fica um tempo sem vacina, fica uma coisa meio um hiato aí, né? Assim, um povo meio sem vacina. É aí que entra a vacina do HPV. A informação, exatamente. E aí que entra a informação. Exato. Tá certo. Muito obrigada, doutor Zonta. Foi um prazer. Obrigada pela sua paciência, por compartilhar os seus conhecimentos. E até uma próxima. Com você. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigada. Tenha uma boa noite. Tchau. Obrigado igualmente. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.